Bom dia, queridos ouvintes do podcast Fôlego de Vida. Hoje, dia 10 de abril, estamos com os nossos corações apertados pelo falecimento no dia de ontem do nosso querido irmão Diácono Herotildes Machado. Mas estamos com os nossos corações gratos pelo privilégio de termos conhecido esse homem de Deus, exemplo de esposo, de pai, avô e de servo do Senhor. Pessoalmente, para mim foi uma honra pastorear esse ser humano incrível, amigo leal, conselheiro, servo fiel. Por isso quero dedicar o podcast de hoje à memória desse ser humano fantástico que foi o nosso irmão Herotildes Machado. O seu legado irá nos acompanhar até o fim da nossa jornada. Nesse misto de tristeza e gratidão, gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês que nos dedicam seu tempo e atenção diariamente. Esse podcast, que é o nosso devocional diário, é o ambiente perfeito para renovarmos nosso ânimo e reanimarmos na nossa fé. Aqui na Primeira Igreja Batista de Asti, desejamos estar conectados com cada irmão de uma maneira especial. Por meio do Fôlego de Vida, os ouvintes terão acesso a todas as informações e acontecimentos que envolvem nossa igreja e a comunidade em geral. É um privilégio poder compartilhar esses momentos preciosos com todos vocês, levando a aplicação da palavra de Deus até onde você se encontra, te inspirando na direção divina por meio de nossos devocionais diários. Cada palavra proferida aqui tem como objetivo edificar e fortalecer sua fé, tornando sua caminhada ainda mais significativa. Então, neste dia, do fundo do nosso coração, agradecemos por fazermos parte dessa jornada de fé conosco. Que o Fôlego de Vida seja uma bênção em suas vidas, fazendo renovo e encorajamento ao longo desse dia. Não se esqueçam de, no final, compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares, para que juntos possamos espalhar a mensagem da esperança do amor de Deus. Que hoje seja um dia repleto de paz, alegria e que as consolações do Espírito Santo possam estar abundantemente em nossos corações. Que suas orações sejam ouvidas nesse dia, suprindo suas necessidades. Mais uma vez, bem-vindos ao podcast Fôlego de Vida da PIB de Asti. Que o dia de hoje seja transformado pela força do amor de Deus em nossas vidas. Também aproveitamos a oportunidade para cumprimentar especialmente a nossa irmã Célia de Paula, do Ministério Infantil, pois hoje ela vai estar também passando por um procedimento cirúrgico. Nós possamos estar também orando pela nossa irmã. Que o Senhor guarde a todos nós. Me acompanhe nessa oração. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai, te reconhecemos como nosso Deus. Queremos, ó Deus, nesse momento também reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa insuficiência, ó Deus. Queremos agradecer, ó Deus, diante desse momento que estamos vivendo, pela a vida do nosso irmão Herotildes Machado. Muito obrigado por tudo que ele representou, tem deixado como legado na nossa vida, na nossa igreja, ó Pai. Continue abençoando sua família, a irmã Glorinha, a irmã Leila, a irmã Neiva, ó Deus, toda a família que nesse momento padece, ó Deus, com os corações entristecidos, ó Pai, pelo falecimento desse grande servo teu, Senhor. Pedimos também, ó Pai, pela irmã Célia de Paula, que irá fazer uma cirurgia no dia de hoje. Também te agradecer pela irmã Celi Garcia, que passou por um procedimento cirúrgico no dia de ontem, Senhor. Pedimos pela vida de cada ouvinte, pedimos pelo seu lar, pedimos pelo seu trabalho, pelos estudos, por tudo que estiverem fazendo nesse dia.
Pedimos pelo culto de logo mais, oramos em nome de Jesus. Amém. E no devocional do livro Experiências com Deus, de Henry Richard Blackaby, que já está planejado desde o ano passado nós fazermos esse devocional. É um livro que foi escrito, inclusive o devocional do dia de hoje não foi nada planejado, foi exatamente conforme está previsto para o dia 10 de abril. O tema de hoje é: onde está o aguilhão da morte? O texto bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo 15, verso 55. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Com o passar dos tempos, a morte tem sido nossa inimiga persistente e obstinada. Ninguém, não importa o status social, força ou riqueza, consegue escapar da morte. Assim que nascemos, ela se torna o nosso destino. Muitos tentaram, mas ninguém conseguiu um antídoto para a morte. Mas a realidade da ressurreição prova que a morte foi derrotada. Ela não é mais o inimigo invencível, pois Cristo marchou até os portões do inferno e reivindicou a vitória decisiva sobre a morte. Ele a venceu completamente e agora assegura aos seus seguidores que nós também compartilhemos dessa vitória. Os cristãos não precisam ter medo da morte. Cristo foi adiante de nós e nos levará para estar consigo no céu. A morte nos liberta para experimentar a gloriosa e celestial presença de Deus. Nenhuma doença pode nos derrotar, nenhum desastre pode nos roubar a vida eterna. A morte pode nos retirar temporariamente daqueles que amamos, mas nos transfere para a presença daquele que nos ama mais. A glória de Deus é a sua presença. A morte, nossa maior inimiga, não é nada mais que a passagem que dá aos crentes a condição de viver a glória de Deus. Não permita que o medo da morte impeça você que viva de forma completamente abundante. A morte não pode roubar a vida eterna, que é a sua herança como filho de Deus. Jesus já preparou um lugar para você no céu que ultrapassa toda a imaginação. A morte será um dia a porta pela qual você ganhará acesso a tudo o que é seu nos céus. Meditando nessa reflexão, antes de mais nada, esse devocional de hoje já havia sido planejado desde o ano passado, como eu disse anteriormente, para que viesse a acontecer exatamente nesse dia, dia 10 de abril. O tema não foi nada intencional, não sabíamos que estaríamos vivendo a dor da perda do diácono Elotísio Machado. Ele faleceu ontem pela manhã e logo mais estaremos ministrando o seu culto fúnebre. Transmito aos familiares nessa oportunidade, a nossa amada igreja, aos amigos, os nossos mais profundos sentimentos de pesar. Estamos orando para que as consolações do Espírito Santo alcancem a cada um de nós. Mas continuando na meditação, a morte aparenta ser uma inimiga imponente para nós. Ela é o nosso destino desde que nascemos, como diz aí o nosso devocional, mas ela não pode retirar de nós o direito à vida eterna concedida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A morte física é apenas um portal pelo qual entramos na eternidade. Não devemos temer a morte, mas devemos viver convictos em nossa fé de que o Senhor nos garantiu a redenção eterna para uma vida eterna com Ele.
Por isso, o temor da morte não pode nos impedir de viver a plenitude dessa vida. O céu é o nosso destino, nós não temos dúvidas. Jesus foi preparar o lugar da nossa morada eterna. Essa é a fé que nos move e que nos garante a prosseguir até o fim. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A minha confiança, a nossa confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E vamos aos nossos anúncios. Hoje, às 14 horas, estaremos celebrando o culto em ação de graça pela vida do diácono Herotilde Machado, no cemitério Carlos Sampaio, em Asti. A família convida todos os amigos, os familiares e toda a primeira igreja batista de Asti. Hoje, também, logo mais, teremos a quarta da família, estaremos ministrando às 19h30. O tema que estaremos falando é a importância da comunicação saudável para a restauração familiar. E aqueles que estão na jornada de leitura daquela proposta que oferecemos, apresentamos à igreja no domingo à noite, a leitura de hoje é Deus transforma a pressão em poder, coragem para seguir em frente. Que é o último dia daquela nossa proposta, o final dessa proposta que a gente conduziu à igreja para que todos encontrassem quais são as suas lutas, buscassem uma direção no Senhor e agora tomassem a atitude necessária na direção para corrigir o rumo da história. Então fica aí a direção, né, através dessa leitura, que cada um possa se inspirar e tomar para si aquilo que o Senhor está direcionando para a sua vida. Também estamos aí o nosso Seminário Teológico Fluminense, oferecendo curso de formação para a escola bíblica. As inscrições estão abertas, o curso vai acontecer no dia 20 e 21 de abril. O link se encontra aí na descrição desse podcast. Da mesma forma, o curso de música. E também estamos aí com inscrição para os líderes que irão participar do retiro de líderes da igreja, o Religue 24, em Tinguá. O link também se encontra aí na descrição. Então quero terminar esse podcast perguntando para você: o que você achou do podcast de hoje? Comente contando o que o Senhor falou ao seu coração. Compartilhe esse conteúdo, se inscreva na plataforma do YouTube ou no Spotify. Ative o sininho de notificação para receber todo um novo conteúdo, uma mensagem aí no seu smartphone, no seu computador. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até amanhã, às 8 horas, se assim o Senhor nos permitir. E saiba, renovados no fôlego de vida do Senhor, sejamos mais do que vencedores. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.